Tinha que causar uma impressão nas pessoas. Sair e evangelizar o mundo assim. E eles morreram por isso. Por que esses reinos enormes do bem e do mal estão lutando pelas almas da humanidade? Por que somos importantes nesse processo? Durante mais de 2 décadas, o mundo esperou. Esperou por uma continuação que parecia impossível, por uma história que ninguém em Hollywood se atrevia a contar, por o homem que um dia desafiou toda uma indústria, voltasse a erguer a câmera e apontá-la para o mistério mais profundo da fé cristã. E agora, contra todas as previsões, contra todos os silêncios, contra todas as portas que se fecharam, Mel Gibson está prestes a fazer o que nem ele mesmo acreditava que conseguiria. Filmar a ressurreição de Cristo, uma obra que ele próprio descreve como algo nunca visto antes na história do cinema. E tudo o que está por trás desse projeto, os segredos do roteiro, as visões místicas que o inspiraram, a descida ao inferno, a batalha invisível entre anjos e demônios, é mais perturbador, mais ambicioso e mais sobrenatural do que qualquer coisa que A Paixão de Cristo já tenha mostrado. Fique até o final, porque o que Gibson revelou sobre os bastidores desse novo filme muda completamente a forma como entendemos o que aconteceu entre a Sexta-feira da Cruz e o Domingo da Glória. Para compreender a dimensão do que está sendo preparado, é preciso voltar ao ponto onde tudo começou a mudar. Depois do furacão midiático que se abateu sobre Mel Gibson, após o lançamento de A Paixão de Cristo em 2004, depois das acusações, do isolamento, da queda pessoal, dos anos de trevas em que ele próprio confessou ter pensado em desistir de tudo, algo silencioso começou a crescer dentro dele. Uma pergunta que não o deixava dormir. Se a paixão tinha mostrado o sofrimento, onde estava o filme que mostraria a vitória? Onde estava a obra que revelaria o que aconteceu quando o corpo de Cristo permaneceu na tumba e o universo inteiro pareceu prender a respiração? Gibson começou então a escrever. E escreveu durante quase 8 anos ao lado de seu irmão Donald e do roteirista Randall Wallace, o mesmo de coração valente. 8 anos de pesquisa, de oração, de leituras teológicas, de noites em claro tentando dar forma a algo que ele mesmo admite ter um medo profundo de filmar. Em entrevistas recentes, Gibson confessou estar literalmente apavorado com o tamanho do projeto, dizendo que sente estar sendo preparado, despojado, lapidado por algo maior do que ele para conseguir levar essa obra adiante. E foi durante esses anos de escrita que o roteiro tomou uma forma que ninguém esperava. Não seria uma simples sequência. Não seria a narração linear de 3 dias. O que Gibson descobriu, ao mergulhar nos textos sagrados, nos escritos dos padres da Igreja, nas visões das místicas católicas e nos estudos de teólogos jesuítas do século XIX, foi que a ressurreição não cabia em um único filme. A história era vasta demais, profunda demais, cósmica demais. Ela precisava começar muito antes da cruz, lá no princípio dos tempos, na queda dos anjos rebeldes, no instante em que Lúcifer ergueu sua vontade contra o Criador. E precisava terminar muito depois do sepulcro vazio, atravessando os 40 dias das aparições, a ascensão, o Pentecostes, e estendendo-se até a morte do último apóstolo. Por isso, o projeto será dividido em 2 partes. 2 obras separadas, lançadas em momentos litúrgicos cuidadosamente escolhidos, porque para Gibson nada nesse calendário é casualidade. A primeira parte deve estrear na Sexta-feira Santa, e a segunda, exatamente 40 dias depois, no dia da Ascensão. 40 dias entre uma e outra, exatamente o tempo que Cristo permaneceu na terra após ressuscitar. O cinema transformado em liturgia. Mas talvez o que mais impressione, e o que tem deixado teólogos, críticos e cinéfilos em estado de espanto, seja a forma como Gibson decidiu contar essa história. Ele mesmo descreveu o roteiro com uma expressão estranha, quase chocante. Disse que parece uma viagem de ácido, não no sentido literal, mas porque a narrativa não será linear. O filme se moverá entre o passado, o presente e o futuro, como quem atravessa véus invisíveis, mostrando ao mesmo tempo a queda dos anjos no início dos tempos, o sacrifício no Calvário, as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em cadeia e o destino final da humanidade. Será uma experiência sensorial e espiritual antes de ser uma experiência narrativa. Gibson quer que o espectador sinta o peso do tempo se dobrando, que perceba
Como cada gota de sangue derramada na cruz reverbera para frente e para trás na linha da história, alcançando Adão e Eva tanto quanto alcançará os santos do fim dos tempos. Não é cinema religioso no sentido tradicional. É uma tentativa de filmar o invisível. E é justamente nesse invisível que reside o coração do projeto. Porque enquanto a paixão se concentrou no corpo, na carne dilacerada, no sofrimento físico de um homem que carregava sobre si os pecados do mundo, a ressurreição se concentrará na alma, no espírito, naquilo que aconteceu quando o silêncio caiu sobre Jerusalém no Sábado Santo. Esse é o coração oculto do filme, o chamado Sábado de Silêncio, o dia esquecido, o dia que os evangelhos quase não descrevem, o dia em que o corpo de Jesus jazia na tumba, enquanto, segundo a tradição mais antiga da igreja, sua alma descia aos abismos. E é aqui que Gibson promete entregar a sequência mais perturbadora e mais grandiosa jamais filmada sobre o cristianismo, a descida de Cristo ao Sheol. O momento em que o Filho de Deus, despojado do corpo, atravessa as portas do reino da morte para reclamar as almas dos justos que esperavam pela promessa. Adão, Eva, Noé, Abraão, Moisés, os profetas, todos aqueles que viveram antes da redenção e aguardavam, em uma espécie de antecâmara do mundo dos mortos, o momento em que a porta seria finalmente aberta. Gibson quer mostrar essa cena com uma intensidade visual que ele próprio comparou aos grandes épicos como O Senhor dos Anéis, mas com uma carga teológica que nenhuma fantasia jamais tentou alcançar. Para construir essa visão, ele recorreu às mesmas fontes místicas que já o haviam guiado durante a primeira obra. As visões da beata Ana Catarina Emmerich, a freira alemã do século XIX, cujas descrições da paixão impressionaram arqueólogos e historiadores pela precisão de detalhes que ela jamais poderia ter conhecido por meios humanos. E também as revelações de Maria de Ágreda, a mística espanhola, que descreveu em seus escritos um quadro detalhado dos eventos espirituais que acompanharam a vida de Cristo. A essas fontes, Gibson somou estudos de exegetas, dissertações jesuíticas, fragmentos de textos apócrifos como o Evangelho de Pedro e horas de conversa com teólogos contemporâneos. O objetivo era um só: reconstruir o que a tradição da Igreja sempre afirmou, mas que o cinema nunca ousou mostrar: que a ressurreição não foi um evento isolado, mas o ponto culminante de uma guerra invisível travada desde antes da criação do tempo. E essa guerra é o que Gibson chama, em suas próprias palavras, de o grande embate cósmico. Ele descreveu o filme como um confronto brutal entre os reinos da luz e das trevas, uma batalha pelas almas da humanidade, onde Satanás aparece não como uma figura simbólica, mas como uma presença real, uma personagem com origem, com história, com motivação. O mesmo Satanás que apareceu fugazmente em A Paixão, andrógeno e perturbador, voltará agora em uma escala muito maior, enfrentando aquele que veio justamente para destruir seu poder. E é nesse ponto que Gibson revelou a pergunta que verdadeiramente o move, a questão que está por trás de cada cena escrita, de cada plano imaginado, de cada noite de oração antes de pegar o lápis. Por que a humanidade, sendo tão falha, tão pequena, tão imperfeita, é tão importante a ponto de mover reinos espirituais inteiros para uma guerra? Por que somos disputados? Por que valemos tanto? É a essa pergunta que ele quer responder. E ele quer respondê-la não com palavras, mas com imagens, sons, músicas, silêncios. Quer que o espectador saia da sala com a sensação de ter atravessado algo que não compreende inteiramente, mas que mudou alguma coisa dentro dele. A produção em si será à altura dessa ambição. Gibson voltou a esses lugares depois de anos, caminhou pelas pedras antigas, estudou ângulos, visualizou cenas e confirmou que manterá o mesmo princípio de autenticidade radical do primeiro filme. Os atores falarão em aramaico, hebraico e latim, as línguas reais do tempo de Cristo, sem concessões comerciais, sem dublagem facilitada, sem tradução interna. O elenco, no entanto, será inteiramente novo. Gibson tomou essa decisão depois de muita reflexão e a justificou dizendo que cada geração precisa ver o rosto de Cristo com olhos novos e que repetir o mesmo elenco seria limitar a obra ao passado. O orçamento ultrapassa os $100 milhões,
mais do que o dobro do investido na paixão, e parte considerável desse valor está sendo direcionada para a representação visual dos planos espirituais, dos reinos invisíveis, da descida ao Sheol e do instante exato da ressurreição. E quando Gibson fala sobre esse instante, sua voz muda, porque ele não quer mostrar apenas o corpo se erguendo. Ele quer mostrar as faixas de linho caindo intactas, sem serem desatadas, como descrevem os evangelhos. Quer mostrar a pedra de 2 toneladas sendo removida não com violência, mas com uma suavidade quase terna pelos anjos. Quer mostrar o exato momento em que a vida retorna, quando a luz invade a tumba, quando o impossível acontece. E depois quer levar o espectador através das aparições, do encontro com Maria Madalena no jardim, do caminho de Emaús com os 2 discípulos que não reconheceram o Mestre até a partilha do pão, do momento em que Tomé toca as feridas, do reencontro silencioso com a própria mãe, Maria, uma cena que, segundo Gibson, será uma das mais delicadas e emocionantes jamais filmadas. E então a Ascensão e o Pentecostes e a transformação dos apóstolos covardes em homens dispostos a morrer por uma verdade que viram com os próprios olhos, porque ninguém morre por uma mentira. É essa frase que parece resumir todo o sentido do projeto. Ninguém morre por uma mentira. E Gibson quer que o público saia da sala com essa certeza, martelando dentro do peito. A ressurreição, segundo ele, não é apenas um evento histórico que aconteceu há 2000 anos em uma colina distante. É um ponto de inflexão do cosmos, o instante em que a estrutura inteira da criação foi reorganizada, o momento em que o centro de gravidade da história humana se deslocou para sempre. E é também, e talvez sobretudo, um convite pessoal, um convite à transformação, à esperança, à libertação do medo, da culpa e da própria morte. Porque se aquilo realmente aconteceu, então nada mais é o que parecia ser. Então cada vida tem um peso eterno. Então cada escolha ecoa para além do tempo. Mel Gibson sabe que está prestes a entregar a obra mais importante de sua carreira, e talvez a mais importante da história recente do cinema cristão. Sabe também que enfrentará novamente a hostilidade da indústria, as críticas, os ataques, as tentativas de diminuir o que ele está construindo. Mas dessa vez ele caminha sem medo, porque já passou pelo fundo do poço, já foi cancelado, já foi destruído publicamente, já perdeu quase tudo o que um homem pode perder, e ainda assim continuou de pé. E é justamente esse homem reconstruído, esse diretor lapidado pelo sofrimento, quem agora tem nas mãos a tarefa de mostrar ao mundo o instante em que a morte foi vencida. Se ele conseguir realizar metade do que prometeu, a ressurreição de Cristo não será apenas um filme, será um acontecimento, será uma liturgia projetada em telas ao redor do planeta. Será a resposta cinematográfica definitiva à pergunta que, no fundo, todo ser humano carrega dentro de si. E se for verdade? E se realmente tiver acontecido? E se aquele homem realmente tiver voltado dos mortos? O mundo está prestes a ver, e nada mais será como antes.